Olha, eu acho que é unânime. Todo mundo gostou de A Hora do Mal. Pelo menos todo mundo que eu vi falando sobre o filme e todos os inscritos aqui do canal que tanto me pediram pra gravar esse vídeo pra contar a minha opinião sobre o filme. Isso justamente porque eles tinham gostado muito e queriam saber se eu tinha gostado também. Inclusive, o filme tá sendo apontado como o melhor filme de terror do ano. Eu já ouvi essa frase algumas vezes. Não, mentira. Algumas não, mas 2 vezes esse ano, hein? Então, obviamente, o filme que tá sendo apontado como o melhor do ano, eu não poderia deixar de assistir e trazer aqui a minha opinião pra vocês. Mas por que será que esse filme tá sendo tão elogiado? Em primeiro lugar, eu diria que é pelo formato de narrativa dele, que não é aquele convencional que a gente tá acostumado, começo, meio e fim. Ele conta a história através de capítulos que trazem a perspectiva de pessoas que estão envolvidas e que no final se complementam. E isso deixa tudo muito mais dinâmico. Esse formato poderia dar muito errado, mas ele deu muito certo. Mas antes de me aprofundar nisso, deixa eu te contar sobre o que se trata a história. Na verdade, eu vou te falar só a sinopse do filme, porque do que se trata mesmo eu não vou te falar para não estragar a surpresa. Na história, quase todas as crianças de uma sala de aula somem misteriosamente em uma madrugada, com exceção de uma, que é o Alex. A única coisa que se sabe sobre esse acontecimento é que todas essas crianças abriram as portas de suas casas e saíram correndo exatamente às 2h17 da madrugada. Elas saíram sozinhas e foram parar só Deus sabe onde. A polícia, obviamente, fez buscas incansáveis pelas crianças, mas ninguém encontrou nenhuma pista do que aconteceu com elas. Nem mesmo a professora da turma, que acaba sendo massacrada pelos pais que acham que ela tem alguma culpa em tudo isso, afinal de contas foram só as crianças da sala dela que desapareceram. À medida que o tempo vai passando e a polícia não encontra provas, outras pessoas que estão envolvidas com as crianças começam a procurar pistas e essas sim encontram. Só uma observação antes de eu começar a falar o que eu achei do filme. Agora que eu sou mãe, esse tipo de história mexe muito mais comigo do que poderia mexer antes. Só de imaginar um negócio desses acontecendo com o meu filho já me arrepia todos os cabelos do corpo. Eu acho que a partir de agora, filmes de terror com criança vai sempre ter esse efeito em mim. Ou seja, agora terror com criança vai ser muito mais terror pra mim do que outras histórias. Olha como até a forma como você olha pra ficção muda quando você se torna mãe ou pai. Olha que loucura. Eu não chamaria A Hora do Mal de um terrorzão, porque, na minha opinião, pelo menos a proposta dele não é essa. O trailer pode até fazer você pensar que é, mas não é não. Ele é sim um filme de terror, até porque ele tem muitos momentos de tensão muito bem construídos e traz também cenas mais fortes no quesito violência. São poucas as cenas mais violentas, mas as que tem vão fazer você ficar nervosinho. Mas pra mim ele é muito mais um mistério do que um terror. E é um mistério tão gostoso que até a sinopse já consegue pescar quem lê. É impossível você ler a sinopse desse filme e não ficar intrigado, não ficar pensando, cara, o que será que aconteceu com essas crianças? Por que será que elas saíram todas correndo ao mesmo tempo de madrugada? E é uma história que se desenvolve de uma forma muito suave. Isso tanto pela forma como ela é contada, né, dividida em capítulos, o que prende a sua atenção 100% do tempo, quanto pelo fato dela não fazer questão de explorar o tempo todo certos elementos mais clichês do terror. Óbvio que existem sim alguns clichês ali, como por exemplo um jumpscare ou outro, mas que funcionam, diga-se de passagem. Mas o foco tá muito mais em aguçar a sua curiosidade do que ficar o tempo todo tentando te assustar. Isso faz com que os momentos de tensão se tornem muito mais naturais, muito mais orgânicos, vamos chamar assim. Grande parte dos momentos de tensão parece que trazem a tensão meio que sem querer querendo. Tem filmes de terror que precisam criar um grande teatro para criar aquele clima de tensão, como por exemplo Invocação do Mal. Já aqui um simples mostrar rostos de pessoas que parecem que não estão muito bem já faz esse trabalho. Ele tem até alguns momentos bem pontuais de alívio cômico, mas esses momentos foram muito bem dosados. E foi até interessante eu ter mencionado Invocação do Mal, porque a diferença entre esses dois tipos de filme é tão grande assim, que eu posso até usar Invocação do Mal para separar uma parcela do público que talvez possa achar A Hora do Mal chato. Você é o tipo de pessoa que só gosta de filmes tipo Invocação do Mal, sempre frenético, com cenas de tensão que são construídas de uma forma super elaborada. Existe a possibilidade de você achar A Hora do Mal talvez um pouco lento ou até parado. Esse não foi o meu caso. Eu achei o ritmo do filme ótimo, principalmente por ele ser assim dividido, quebradinho em capítulos. Inclusive, voltando a falar sobre isso, que é o formato de narrativa, esse formato, na minha opinião, é a grande estrela do filme e o que faz as pessoas tanto elogiarem. A história vai sendo contada em pedaços através da perspectiva de vários
várias pessoas que acabam se envolvendo por algum motivo com a questão do desaparecimento das crianças. São ao todo 6 pontos de vista explorados. Então ela funciona como um quebra-cabeças. Sempre tem alguma pecinha ali dentro da perspectiva de cada uma daquelas pessoas que fica faltando. Aí quando o filme vem e traz a perspectiva de outra pessoa, ele vai lá e coloca essa pecinha que tinha ficado faltando e assim ele segue até o final. E por que isso poderia ter dado muito errado? Porque esse formato tinha tudo para ter ficado muito repetitivo. Quando você conta a mesma história de ângulos diferentes, você precisa fazer de tudo para que essas histórias pareçam histórias diferentes umas das outras. Porque senão quem tá assistindo fica com a sensação de que tá vendo a mesma história várias vezes. E isso é muito chato. Isso não acontece aqui. A gente não tem essa sensação. A gente tem sempre a sensação de que tá para descobrir coisas que ainda não sabia, que tá vendo uma história nova que lá na frente vai se cruzar com a história que a gente acabou de ver. Isso é sensacional porque isso te prende muito ao filme, já que o tempo todo ele traz novas informações. Diferente daquele tipo de filme em que só lá no final você descobre tudo. Aqui a sua curiosidade é alimentada o tempo todo. Se vocês estiverem ouvindo sonzinhos aí no fundo do vídeo, é o meu bebê que está aqui do lado. Então ele cria uma situação que a princípio você não entende totalmente, aí ele vem com outro ângulo da história e te explica aquilo. Cria outra situação, te explica, cria outra, te explica. Aí lá no final ele junta tudo e te apresenta a história completa. Ele é bem redondinho, não ficam pontas soltas. Como eu disse, é um quebra-cabeças muito gostosinho de montar, se vocês estão falando com uma pessoa que ama quebra-cabeça. E esse quebra-cabeças é construído tendo como base a investigação de alguns personagens sobre o desaparecimento das crianças. Porém, existem partes ali que não tinham nada a ver com o desaparecimento, mas que lá na frente se cruzam e acabam se mesclando à história principal. Mas não é só o formato de narrativa que faz com que o filme seja gostoso de acompanhar. Se a história não fosse boa, não ia adiantar nada. E a história não é apenas boa, como também é diferenciada. Ela traz um tema que é bem comum no mundo do terror, mas a história tem o seu destaque, ela é bem original. Esse tema que é bem comum no mundo do terror, eu não vou dizer qual é, para não estragar a surpresa, né? É uma temática sobrenatural, mas especificamente sobre o que é, eu acho mais interessante que você não saiba e eu vou te explicar o porquê. Teve um amigo meu que foi assistir o filme antes de mim e ele veio me contar sobre o filme e nessa ele contou sobre o que era essa temática ali. Ele não me deu spoilers sobre a história, ele só me contou que era uma história de tal coisa. Então quando o filme começou, eu já fiquei procurando por pistas de quem será que teria um envolvimento com tal coisa? Eu não conseguia adivinhar quem era o personagem que tinha um envolvimento com tal coisa, até porque o filme não joga todas as cartas que ele tem ali logo de início. Mas ainda assim, eu acho que a minha experiência teria sido outra se eu não soubesse do que se tratava a história. Então, se você pretende assistir A Hora do Mal, não procure muitas coisas sobre o filme. Vai assistir sem ter visto muitas críticas, sem ter lido muita coisa. Nesse vídeo, eu procurei dizer o mínimo possível sobre a história justamente por causa disso. Mas ainda assim, eu espero que eu tenha conseguido te empolgar para você assistir, porque realmente vale muito a pena. É um filme muito legal. É longo, mas você não vê o tempo passar, é divertido. Tem muito uma vibe história escrita por Stephen King, mas obviamente não foi escrita por ele, foi escrita por Zach Cregger, que nós conhecemos por dirigir Barbarian. A história, inclusive, foi inspirada por algo que aconteceu durante a pós-produção de Barbarian, que foi um acidente que resultou na morte do melhor amigo dele. Antes de estrear esse filme, a galera do terror tava dizendo que o melhor terror do ano até o momento tinha sido Bring Her Back. Já até falei sobre ele aqui no canal, mas agora estão dizendo que é A Hora do Mal. Minha opinião pessoal, A Hora do Mal é muito mais divertido, muito mais legal do que Bring Her Back. Bring Her Back foi bom, mas na minha opinião foi previsível. Eu falo mais sobre isso nesse vídeo que tá aqui ao lado. Se você ainda não assistiu, clica aqui pra você assistir. Me conta aqui embaixo qual é a sua opinião sobre A Hora do Mal e não esquece de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Beijinhos e até a próxima.